verso 9 e verso número 10. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Vou pedir para o meu querido discípulo se colocar de pé aqui, Wellington, e você soltar esse vozeirão em nome de Jesus, para que possamos então acompanhar a leitura desse texto bíblico. Amém. Diz assim: procurar ver ter contigo depressa, porque demais, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco. Isso é meu. Procurar vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco. Amém. Glória a Deus. Repita comigo assim: não sejas como Demas. Olha que o seu irmão fala assim: não sejas como Demas. Olha para uma outra pessoa e diga: não sejas como Demas. Talvez esta seja a primeira vez que você está ouvindo sobre Demas num culto. Eu gosto muito, irmão Som, de pregar na igreja coisas que não são muito pregadas, não são muito ministradas. Já percebeu isso? Deus gosta de nos surpreender. Recentemente, em algumas mensagens ministradas nos boletins de discipulado que tenho postado pelo Facebook, lá no YouTube, alguns comentários de líderes até nacionais dizem assim: nunca pensei sobre isso. Aí eu respondo assim: eu também não. Porque o que é dado a mim é pura revelação do Espírito Santo. Aleluia. Novamente eu quero que você diga para o seu irmão mais perto de você, fala assim: não seja como Demas. Mas quem foi Demas? Amados irmãos e irmãs, eu gostaria apenas de enfatizar, nós já acompanhamos a leitura, mas fazendo apenas uma releitura de algum ponto importante nesse texto. A Bíblia diz assim: procura vir ter comigo depressa. Repete comigo: procura vir ter comigo depressa. Quem estava falando isso? Paulo. O apóstolo Paulo diz: procura ter comigo depressa. Na continuidade do texto ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e se foi para Tessalônica. Amados irmãos e irmãs, existem pontos importantes e proféticos nesse texto. O apóstolo Paulo diz: ele me abandonou e se foi, porque ele amou o presente século. Vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Quando nós fitamos o nosso olhar para as opções e as diversões, os prazeres carnais deste mundo, sem ao menos, irmãos e irmãs, sabermos com maturidade discernir espiritualmente aquilo que pode nos fazer bem, aquilo que pode nos fazer mal, nós corremos um sério risco de começar a pensar, irmã Fernanda, que o pecado pode também ser, Larissa, algo bem divertido. Quando nós não temos a capacidade e a maturidade de discernir que o pecado pode nos levar para o inferno, de maneira perigosa, nós começamos a achar que também o pecado não vai nos trazer nenhuma consequência. Aliás, queridos irmãos e irmãs, a razão
te matar aos poucos, sem você perceber. Você começa achando que o pecado é algo comum, inconsequente, prazeroso e, aliás, alguns acham o pecado até engraçado. Não corra da igreja, mas eu quero levar a sério isso. Quando alguém vê um homossexual de repente passando na rua, fala: ai, que gracinha. Quando alguém vê uma propaganda de televisão passando uma mulher prostituta, zombando de Deus, levando visão de prostituição para dentro do nosso lar, usando marketing, até mesmo das bebidas alcoólicas, muitas pessoas acham isso divertido. Aliás, como essa mensagem está gravada, está sendo gravada, eu quero deixar bem claro. Recentemente uma propaganda na televisão de bebida alcoólica mostrou pessoas bebendo na beira de uma praia cerveja, e de repente um terremoto ocorreu, abriu-se um buraco e a cerveja caiu e foi para o inferno. Aquilo é uma apologia. E para eles não perderem a oportunidade de beber, eles se lançaram dentro daquele buraco e começaram a beber no inferno. E aí, aliás, alguns crentes olham e falam: nossa, que divertido, que engraçado. Fala para o seu irmão assim: não seja deles. Fala: pecado não é para achar engraçado. Cutuca o seu irmão, fala: você entendeu? Amados irmãos e irmãs, eu como pastor, acredito que você como um cristão, muitas vezes já ouviu muitos incrédulos até insistentemente nos dizer assim: olha, vocês crentes também deveriam experimentar, isso é comum. É ou não é verdade? Ah, vamos fazer um pagodinho, uma música aí que coloca no som, não tem nada a ver, o pecado está na cabeça das pessoas. Fala para o seu irmão: está mesmo. E é incrível, a carne é tão traiçoeira que você começa a ouvir até a musiquinha do Neymar, a cabecinha faz assim, o pezinho faz assim, e daqui um pouquinho você está lá envolvido num lamaçal demoníaco. E daí tem um detalhe: para te levar para o inferno você vai sozinho, para sair dele você só sai com a graça de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes, membros dessa igreja, muitas das vezes eu como cristão, quando aceitei Jesus, eu me lembro que algumas pessoas se aproximaram de mim, alguns amigos, e diziam assim: você é crente agora? Eu disse: eu sou. E alguns se aproximavam de mim e diziam assim: você vai virar fanático. Agora as pessoas vão mudar a sua mentalidade. Agora você vai ficar com Bíblia na mão para cima e para baixo. Você tem que aproveitar a vida. Não é assim que as pessoas dizem para a gente? Pergunte para o seu irmão, fala assim: ela não é? Eu me lembro que eu olhava para os meus amigos, chamava eles para a igreja e eles diziam assim: olha, se for para um boteco eu vou, mas para a igreja. Se for para uma festa de forró eu vou, mas se é para a igreja, rapaz, o negócio não é bom lá. Eles que não sabiam que aqui, neste mundo da eternidade, é muito melhor do que o mundo da destruição fora. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós já ouvimos, até mesmo de dentro da nossa casa: o mundo é bom. Se Deus não tivesse no mundo, o mundo não estaria aqui. O mundo é bom, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez o que é bom, mas o pecado que está no mundo não é bom. Queridos e queridas, quantos de nós já fomos chicoteados por palavras preconceituosas dizendo assim:
para de ir nessa igreja. Porque se você continuar indo lá, o pastor vai fazer a sua cabeça. Olha para o seu irmão e fala assim: já aconteceu isso com você? Eu me lembro que alguns irmãos começaram a frequentar a igreja, alguém começava a dizer assim: olha, para de ir, você já está indo todo domingo. Agora todo domingo você sai daqui e vai para a igreja, você fica em casa, você está virando fanático. Isso só porque você vem às vezes no domingo. A Bíblia diz que o mundo vos odeia, porque não tem nada de bom no mundo. Amados irmãos e irmãs, quero voltar a dizer a mesma frase a você. Diga comigo: não seja como Deus. Queridos irmãos e irmãs, por que nós não podemos seguir os prazeres do mundo? Porque o mundo tem um propósito, é levar eu e você a esfriar a nossa fé. E quando nós esfriamos na fé, automaticamente nós sinalizamos da seguinte maneira: abandono da obra do Senhor. Quando alguém começa a abandonar a obra de Deus, é porque ele está esfriando na fé. Ele pode até dar uns saltos de glória a Deus na igreja. A irmã pode até entrar no sapatinho de Jeová, mas se ela não tiver prazer na obra de Deus, é sinal de que ele ou ela estão se esfriando na fé. Queridos e queridas, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar para você nessa noite é que o mundo já vive em trevas. Por isso, como pastor, eu te digo nessa noite: não brinque com o mundo. Repita comigo: eu não posso brincar com o mundo. Olha para o seu irmão e fala assim: não brinque com este mundo. Agora, sabe quando você vai entender isso, que pecado pode levar para o inferno? Quando você começar a levar Deus a sério. Enquanto você achar que Deus, Ele não é alguém que tem que ser levado a sério, o pecado continuará entrando na sua vida. Amados e amadas, nós aprendemos nesse texto, na leitura bíblica, que há um desconforto na vida de Paulo. Há uma decepção, irmão Hélio, porque havia, irmã Fernanda e irmã Larissa, tido um investimento, irmão Robson, no ministério de Deus. Paulo discipulou, Paulo visitou, Paulo orou com Demas, Paulo ensinou um bom ministério para Demas. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu fiquei pensando assim: eu gostaria de ter tido uma oportunidade naquele tempo, irmão Antônio, de poder pelo menos andar alguns dias com Paulo. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo era um homem de muita autoridade, de muita sabedoria, e além de tudo, a graça de Deus era com ele, a ponto de milagres, sinais acompanharem a vida daquele homem. Você imagina o privilégio de andar, irmão Sandro, com Paulo? Imagine comigo, aleluia, Paulo andando, um homem que no caminho de Damasco teve um encontro com o Senhor. Deus o cegou, mas Deus o curou. Um homem que Deus olhou para ele e disse que viu nele graça. Um homem que tinha um testemunho incrível. Alguém que era perseguidor, agora se torna perseguido. Uma multidão acompanhava Paulo, e Paulo discipulando Demas, orientando Demas, mostrando para ele os sinais e as maravilhas. Quem não gostaria de estar ao lado, Sirene, de um homem como esse?
eu vou sair. Olha no texto de novo. O texto diz assim: procura vir ter comigo depressa. Grava isso que eu quero te dizer. Havia naquele momento, irmão, um desespero no ministério de Paulo, porque ele estava agora vendo alguém que ele amava muito, alguém que ele tinha entregado o seu ministério na mão dele. Mas agora, olha só a decepção. Venham ter comigo, procurem vir ter comigo depressa, porque Demas amou mais o presente século. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Você não imagina o amor de um pastor por uma alma. Você não imagina quantas coisas que eu, como pastor, tive que abandonar, tive que negar, tive que deixar para trás. Sonhos, Larissa, desejos, planos, projetos de vida, para ganhar e conquistar uma alma como a sua. Quantas oportunidades, amados e amadas. Paulo estava vivenciando essa experiência, e ele disse para os seus discípulos: venham ter comigo. Eu suponho que ele deveria estar num momento de muita, mas muita dor. E ele diz: Demas amou mais os prazeres mundanos, Demas amou mais os prazeres carnais. Querido, você não imagina a dor para o coração de um pastor quando vê um crente deixando a igreja, quando vê um irmão, uma irmã que já foi batizado, batizada na igreja, abandonando a obra de Deus em troca pelos prazeres da carne. Minha esposa é testemunha disso, que há momentos quando eu estou na minha casa, eu digo assim, principalmente, irmão Elvis, depois de culto como esse, a gente começa a olhar e fala assim: faltou a esposa de ciclano, faltou o filho de Beltrano, faltou a pessoa tal, faltou. Aí você pensa assim: o pastor foi para casa, deve estar comendo uma pizza, encheu a barriga, deve estar dormindo. Pergunte para minha esposa então: quantas vezes eu volto de um culto que eu sorri para você lá na porta, abraçando você, mas quando eu volto para casa, eu me derramo em lágrimas, irmão Albertino, perguntando: cadê Demas? Olha para o seu irmão e fala assim: aonde está Demas? Quantos Demas que já passaram por aqui, é ou não é verdade? Quantos Demas já passaram pela sua vida? Você discipulou, você orou, você visitou, você disse: Jesus Cristo é o Senhor, Ele salva, e Ele disse que queria aceitar a Jesus, e aceitou. Mas depois de um certo tempo, Demas abandonou, dizendo assim: eu prefiro amar mais os prazeres deste século. Pergunte para o seu irmão, fala assim: está entendendo, irmão? Demas hoje pode ser os seus filhos, Demas hoje pode ser o seu marido, Demas pode ser a sua esposa, Demas pode ser aquele seu amigo, Demas pode ser aquele seu vizinho, Demas pode ser aquele irmão, aquela irmã que batizou com
Aliás, querido, a dor era tão grande que Paulo não conseguiu esconder a sua dor, dizendo: ele amou mais este século. Eu acredito, irmão Wellington, que Demas estava muito longe dali já, mas Paulo estava lutando com Deus, dizendo: eu preciso que alguém me console. Pergunte para o seu irmão assim: aonde está o teu Deus? Amados e amadas, infelizmente Demas amou mais o presente século. Diante disso, eu aprendo que Demas não era um obreiro qualquer. Repete comigo: Demas não era um obreiro qualquer. Repete comigo: Demas era um importante colaborador na obra e no reino de Deus. Sabe que eu suponho, irmãos e irmãs, que Demas era um homem de altar. Era um homem que Paulo tinha extrema confiança. Irmão Wagner deveria ser aquele homem que, quando Paulo dizia: eu preciso que alguém coloque um gasofilácio para mim, ele já estava carregando. Se você observar os textos bíblicos de Colossenses 4:14, você vai perceber, em 2 Timóteo 4:9, verso 12, você vai perceber que Demas era tido como um colaborador. Numa das cartas que o apóstolo Paulo escreve a Filemão a respeito de Onésimo, ele termina saudando também Demas. Demas era um líder no ministério de Paulo. Repete comigo: Demas era um líder no ministério de Paulo. Olha para quem está do seu lado, diga: aonde está o teu Demas? Cadê o teu Demas? Cadê aquela pessoa que pregou para você e te disse de Jesus e falou de Jesus para você, de repente agora você está na igreja, mas o teu Demas não está? Cadê o teu Demas? Queridos e queridas, olhando na história bíblica, eu imagino, irmão Jean, certamente Demas acompanhou o apóstolo Paulo em muitas viagens missionárias. É ou não é verdade? Demas deve ter acompanhado ele em muitas reuniões. E eu vou aproveitar o momento que nós estamos em tempo de Pentecostes. Muitas reuniões pentecostais. Oh glória! Ele viu fogo, milagres, sinais. Era um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Olhando para a história, eu vejo ele envolvido no meio dos líderes dos apóstolos. Quem não queria estar aqui no meio dos apóstolos? Eu queria. Rapaz, e aí, John? Não é John Wesley não, é o apóstolo João. Eu ia até brincar com Pedro um pouquinho, chamar ele de Petrus, em grego, em nome de rocha. Pensou? E aí Bartolomeu. E aí Tiago, como é que está a igreja de Jerusalém? Vamos falar em hebraico, Jerusalém. Como é que está aí? 100.000 membros? Sim. Pessoal, que grata graça. Está vindo o cliente aí da África. Tem crente que está já no reteté de Jeová. Imagina eu entrando agora pela porta da igreja com Pedro, com João, com Tiago, com apóstolos, vindo aqui na igreja para abrir uma campanha de 12 dias de milagres. Você queria estar lá? Dá glória, querido. Eu queria estar lá.
estava. Parou para analisar isso? Se vocês observarem os textos, você vai perceber que Demas estava envolvido no ministério. Demas era um homem de ministério, era um homem que tinha capacitação do Espírito, a palavra de Deus, líderes que poderiam fazê-lo decolar em Manjacana, no ministério. Até que um dia, apesar de ver tudo isso, Demas começou a ouvir algumas ofertas de espetáculos no mundo. Vamos imaginar que está vindo um cantor sertanejo de fora, ou não tem nada a ver, Jeová. Olha, tem uma boate house. Toma aí, colega, você é meu amigo, você vai, né? É festa, é meu amigo, você vai, né? Você nunca convidou o seu Demas para vir para a igreja, mas o seu Demas está te levando para o mundo, dizendo assim: vou para lá porque o negócio lá é bom, lá é chique no último. Rapaz, acho que eu vou mesmo. E o diabo é tão terrível que ele fala assim: ó, tem 4 domingos, falta um, não tem problema, você está em vantagem, está com 3 ainda. Olha para o seu irmão e fala assim: fica ligado, irmão. Fala, cadê o teu Demas? É só hoje. Eu aprendi na matemática que matemática é exata. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E aí 4 mais 4 é fora da igreja. Porque um crente que fica um mês fora da igreja pode ter certeza que já vacilou. Olha para o seu irmão e fala assim: fica firme. Está gostando, né? Cadê o teu Demas? Teu Demas hoje pode ter ficado em casa para te testar. Fala, Deus. Teu Demas hoje pode ter olhado para você durante o dia, dito assim: ei, você vai para a igreja de novo? Para com isso. Vai ter aí um repórter na televisão: ah, não, hoje você não pode ir porque é imperdível. Vai falar com você. Cadê o teu Deus? Encerrando essa palavra, acho que já está dando para entender, né? Aleluia. Demas foi motivado a abandonar a obra de Deus. E o diabo sabe fazer isso. O diabo sabe como tirar um crente da igreja. E ele não tira só o crente da igreja, ele faz o crente abandonar a obra que Deus tem na vida dele. O diabo sabe como ofertar as coisas deste mundo. O diabo sabe como envolver as pessoas neste mundo. Agora preste atenção. Demas, como diz a palavra de Deus em Filipenses 1:24 e Colossenses 4:14, Demas vivia num excelente ambiente. Olha para o seu irmão e fala assim: esta igreja é o melhor lugar que Deus preparou para você nessa noite. Agora fala para o seu irmão e fala assim: ô glória! Uma salva de palmas para Jesus. Demas não vivia num ambiente qualquer. Demas vivia num excelente ambiente, só ao lado de homens de Deus. Segundo lugar, Demas trabalhava com uma excelente equipe. Repete comigo: Demas trabalhava com uma excelente equipe. Agora, segura um pouquinho, só um pouquinho. Não corre na igreja não. Não pensa que você está protegido só porque você está andando do lado do pastor, viu? Demas andava ao lado dos apóstolos, e o diabo foi chegando do lado dele e dizendo assim: ei, o mundão aí fora é bom, e quem se aproxima mais do pecado, mais longe de Deus fica. Quando você começa
pastor. As músicas lá do mundo é melhor do que os louvores da igreja. Segura a peteca, porque você vai voltar agora com os seus temas depois. Aleluia. Segura aí, porque o Jeová está trabalhando nessa noite. Quando você começa a achar que as coisas lá de fora têm mais prioridade do que a agenda de Deus na igreja, cuidado que você está sendo um demo. Balança o seu irmão e fala assim: não corre não, irmão. Fala: você não é demo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu tenho tanto que fazer, tá bom, tanto fica para lá. Você tem um compromisso com o teu Deus. A Bíblia diz: cuida das coisas de Deus, busque o reino de Deus, e o restante tudo te será acrescentado. A Bíblia diz assim que Deus é capaz de parar o tempo por você. Não seja como Demas. A visão bíblica é profética. Quero encerrar. No terceiro momento, a Bíblia diz assim, e nos revela em vários textos bíblicos, que Demas tinha experiências bem-sucedidas. Vamos dizer juntos? Eu acho isso magnífico. Repete comigo: Demas tinha experiências bem-sucedidas. Sabe o que eu imagino? Que Demas era aquele tipo de crente que todo dia ele tinha um testemunho para contar na manhã. Rapaz, eu estava orando, Deus fui orar para o inferno, ele curou. Coloquei a mão no endemoniado, ele foi liberto. Demas, ele estava num excelente ambiente, com líderes extraordinários, e a Bíblia diz ainda que ele era um homem muito bem sucedido no ministério. Ele tinha experiências profundas com Deus. Eu acredito que quando Demas ia dar um testemunho para alguém, você e eu iríamos nos arrepiar de tanta unção na vida dele. Oh glória! Quem não queria ter um crente como Demas? Eu queria. Até que Demas começa a ouvir não mais a Deus, mas ouvir quem? As paixões do mundo. Olha para o seu irmão e fala assim: amado, não olha para o mundo. Fala: aqui neste mundo não tem nada de bom para te oferecer. Oh glória! Fala, Gil. O fato, queridos irmãos e irmãs, para concluir a minha mensagem, hoje a minha mensagem é mais de ensino. Está dando para entender? Cadê o seu Deus? Ou então não fica triste comigo. Ou será que você é um Deus que deixa de vir orar na igreja para ficar assistindo novela? Deixa de vir participar do ministério de louvor, de adoração, de coreografia, porque você arrumou uma coisa para fazer em casa. Demas, Deus está te chamando de volta. Não corra isso no seu coração como um veneno, mas como graça. Deus já fez tantos milagres na sua vida, Deus já fez tantos sinais na sua vida, mas pastor, eu confiei em muita gente, querido. Demas confiava em Deus e Deus agia nele. Só que chegou um momento que Demas ficou confuso. Por quê? Porque ele começou a sentir desejos, paixões pelas coisas lá do mundo. E aqui eu quero deixar um alerta: Jesus está voltando, Ele vem, Maranata vem, mas Ele conhece o seu coração. Se você está aqui nessa igreja, mas você sente prazer, paixões pelas coisas lá do mundo, é sinal de que você ainda é um Demas. Demas era amado. Paulo amava Demas. Sabe o que eu imagino, queridos irmãos e irmãs? Irmã Laís, Paulo deve ter entrado num
cenáculo de oração e deve ter perguntado assim: aonde foi que eu errei? Senhor, mas eu orei tanto, eu vi o teu milagre na vida dele, eu vi tantos sinais operando na vida dele. Por que ele amou mais o pagode? Por que ele amou mais o cigarro? Por que ele amou mais as drogas? Por que ele amou mais as músicas mundanas? Por que ele amou mais a prostituição? Porque Deus, aonde foi que eu errei? A angústia dele era tão grande, Emanuel, que ele orou e disse assim: por favor, venham me visitar, venham me ver, procuram ter comigo agora, depressa, porque Demas, um discípulo amado, se desviou. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 10, verso 33: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantos Demas estão aqui? Quantos Paulo estão aqui? Demas buscava o Espírito, e enquanto ele buscava o Espírito, Deus se manifestava na vida dele. Até o momento que ele deixou de lado as transformações que Deus estava fazendo na vida dele e começou a praticar aquilo que ele achava que deveria praticar. Quando um crente, você crente agora, está me ouvindo, sair daqui e você vai ter uma semana pela frente, o diabo vai te tentar trabalhar, o diabo vai te tentar colocar coisas para você praticar, e o Senhor diz assim: não sejas como Deus, que deixou de olhar para mim, que deixou de confiar em mim, para amar mais as paixões carnais. Eu encerro essa palavra dizendo para você: você tem coragem de substituir tudo aquilo que Deus já mostrou para você nesse culto hoje pelos prazeres da carne e da fome? Você tem coragem de abandonar e dizer: eu não vou voltar mais nessa igreja? Você tem coragem de ser como Demas, deixar de ser um cooperador na obra de Deus? Talvez você diz assim: olha, segura aí que eu quero te dizer, pastor, mas eu só vou na igreja no domingo, eu não coopero com nada. Claro que você é um cooperador. Lembre-se do que o pastor está te dizendo. Toda vez que você sai da sua casa com a sua Bíblia na mão, seja para vir de ônibus, seja para vir com a bicicleta, seja para vir de moto, seja para vir com o carro, seja para vir a pé, Deus coloca pessoas para cruzar o seu caminho, para olhar para você e dizer assim: lá vai um crente buscar a vida eterna agora. Deus, não confie nas opções da carne, não confie nas opções deste mundo, permaneça confiando em Deus. E se o diabo lhe roubou alguma coisa, Luana, lá no passado, Deus é Deus de futuro, Ele vai te trazer sobre a sua vida o seu melhor, e você não terá saudade do seu passado. Estou aqui nessa noite como homem de Deus para te dizer nessa noite: negue a si mesmo, carregue a sua cruz, ande em verdade, custe o que custar, decida abandonar o pecado, mas não o teu chamado. O teu chamado pode decidir o caminho que você vai seguir de hoje em diante. Se coloque de pé, por favor.
Dê a mão para o teu irmão que está do seu lado. Pastor, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Então sempre tem uma primeira vez. Demas tinha tudo para ser um grande homem de Deus, mas abandonou a sua fé, abandonou o seu chamado. Feche os seus olhos um pouco agora.